Olá, seja bem-vindo ao canal Que Rola na Geronto. Estamos aqui mais uma vez para debater temas importantes relacionados à questão do envelhecimento. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que instiga bastante. Nós vamos falar sobre o perdão. Para isso, nós trouxemos um convidado, que é o Fernando Genário Júnior. O Fernando é psicólogo, psicanalista, é doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo e atualmente trabalha no atendimento clínico a pessoas idosas. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente e tenho certeza que a gente vai fazer um importante debate. E para a gente começar, Fernando, eu queria fazer uma pergunta para você. Que você definisse para a gente o que é o perdão. Quando a gente fala perdoar, né, e a gente vai falar bastante disso, sobre a importância do perdoar, né, e para a importância da nossa saúde mental e física, eu queria que você definisse para nós o que é o perdão. Ok. Bom, boa tarde a todos, né? Agradeço o convite, muito especial estar aqui conversando com vocês sobre um tema que tem me demandado já há uns anos, né? E, e acho que é um tema importante, né? Quando a gente fala de envelhecimento, mas acho que também para além das questões do envelhecimento, né? É um tema que está posto, né? Na vida. O ato de perdoar, né? Assim, tentando pensar já um pouco qual é a sua pergunta, né? É uma possibilidade de você, vamos dizer assim, liberar algo, né? Vamos dizer assim, falando, vou tentar aqui usar uma linguagem mais coloquial, né? O ato de perdoar é o ato de alguma maneira, vamos dizer assim, assumir, né, uma responsabilidade pelo vivido, né? Então, perdoar é um liberar com responsabilidade, eu diria, né? Na minha prática clínica, né, eu venho de uma prática que iniciou, né, assim, com os mais velhos há mais de 15 anos atrás, que foi na idealização e na construção, né, de um serviço de psicologia clínica ligado diretamente ao SUS e ligado a um centro de referência do idoso em São Paulo. E uma das coisas que depois foi ser, inclusive, meu objeto de estudo no doutorado, né, assim, veio a ser. Mas uma das coisas muito peculiares, né, é que o perdão começou a surgir, né, com uma necessidade própria dos próprios velhos, dos próprios idosos, né? Então, assim, o perdão, do ponto de vista da condição humana, né? Ele começa a ser, vamos dizer assim, talvez mais urgente, né? No envelhecimento, na velhice, né? Porque ele tem um caráter muito importante, né? Que tem a ver com o tempo, né? O perdão ele implica numa certa temporalidade. Então, o que eu observo, né, na clínica de maneira geral, né, acompanhando as pessoas com seus dilemas, né, com suas questões, quando a gente é mais jovem, né, a gente tem uma perspectiva de tempo maior, além de uma tendência de quando a gente é mais jovem, de uma tendência maior a uma certa onipotência ou uma certa arrogância, vamos dizer assim, né? E acho que quando se fica mais velho, isso que tenho discutido, né, tanto na clínica quanto na academia, uma das coisas que a gente observa é que os mais velhos, inevitavelmente, começam a fazer um certo balanço do que já viveu, porque o passado é maior, né? O futuro, em termos quantitativos, a princípio, encurta, e vamos dizer assim, o tempo para se viver determinadas coisas muitas vezes passou, né? E a questão do perdão, ela entra aí com uma necessidade, né? Tanto para questões antigas, quanto com a possibilidade, e o perdão tem essa dimensão, né? De uma certa reversibilidade no tempo,
né? Quer dizer, na medida em que eu perdoo, né, na medida em que eu abdico de determinada posição que foi ou ofensiva ou vitimante, né, no sentido de ter sofrido alguma ofensa, eventualmente essas mágoas, né, eventualmente esse tipo de trauma ou drama que a pessoa vive, é frequente que a detém ela numa experiência passada, né? E isso, às vezes, muitos anos se passam, né? E a pessoa conta o determinado fato, determinada situação que foi muito difícil, como se ela tivesse acabado de acontecer, não é? Então, o perdão, ele, na maturidade, na velhice propriamente dita, né, nas minhas observações, é de que ele vai surgindo naturalmente, então, portanto, né, ele não tem nenhum, nenhum cunho religioso, né, nesse sentido humano, né? Ele pode eventualmente se dar nas religiões, mas do ponto de vista da condição humana, ele parece surgir com uma necessidade de que, na medida em que eu posso rever o sentido da minha vida, em que eu preciso me liberar de coisas ou liberar alguém de determinadas experiências que foram difíceis, o perdão surge, então, como essa possibilidade de abrir algum futuro, né? Porque na medida em que a gente, vamos dizer assim, se libera de uma experiência passada, né? A temporalidade é recolocada, ela é reposicionada. Então, algum futuro possível, né? Por exemplo, com os idosos eu vejo isso, né? Quer dizer, quando eles conseguem se liberar de uma experiência muito terrível, muito traumática, né? Coisas importantes que eles precisam viver surgem como alguma esperança como sinal de futuro, não é? Sem isso, parece que a vida corre risco de ficar presa ou em mágoas, né? Ou naquilo que a gente chama na psicanálise que seriam os estados de ressentimento, paralisam a vida, não é? Então, Fernanda, ainda discorrendo um pouco sobre a questão do perdão, quando a gente fala de perdão, a gente necessariamente envolve uma ou mais pessoas, né? A quem perdoa e quem é perdoado. Ou quem pede perdão, também tem esse envolvimento. Então, e não vou dizer em muitas, mas em algumas situações, você pode ocorrer dentro das relações das pessoas, das famílias, etc., que uma pessoa, às vezes nem é da família, é um amigo, uma pessoa próxima, pessoas que se querem bem, e alguém pisa na bola, né? Esse vai ser o termo acho que mais leigo e mais corriqueiro. Ele pode tomar uma atitude que é vista pelo outro como uma atitude ofensiva, desrespeitosa, e que o agride de alguma forma, mas quem fez, não fez com a intenção de fazer. Fez porque estava desatento, fez porque estava pensando em outra coisa, mas quem leu o comportamento do outro se sentiu, de alguma forma, agredido. E isso acaba minando diferentes relações, e às vezes boas relações. E aí, neste impasse, às vezes quem cometeu o impasse, né, quem pisou na bola, tenta se redimir, né, tenta explicar o ocorrido, mas a pessoa que se feriu, ela não recebe. Então, além da questão de eu perdoar, existe a ação de eu não perdoar. E aquele que quer ser perdoado, mesmo que reconheça e peça perdão, não se sente perdoado ou não é perdoado. E isso acaba minando as relações. Eu acho que na sua experiência clínica e na sua experiência como profissional, você já deve ter vivenciado essas situações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas dificuldades entre perdoar, né, ser capaz de perdoar, a outra de pedir perdão, também é uma coisa de eu pedir perdão, até para aliviar quem entende que algo foi feito, intencionalmente ou não, e de ser ou não ser perdoado. Muito bem. Essa é uma questão complexa, né, Ieda? Ela é complexa porque, porque ela envolve dois aspectos, né, eu acho, assim, pensando, pelo menos dois principais, né? Um é o problema do mal, né, do mal vivido, né?
E o outro que isso implica numa certa inter-relação com o outro, né? E uma vez que a gente não domina e não controla o outro, né? Isso é sempre um risco, né? Então, eu diria assim, aspectos básicos, né? Que a gente poderia, dizer assim, elucidar um pouco. O perdão, ele sempre, tanto para quem vai perdoar, né? Ou para aquele que pede perdão, ele é sempre um ato público, né? Ele não tem como acontecer, ou ele não, ou ainda que o não perdoado, né, pela vítima, precise se auto-perdoar, precise se rever no que aconteceu, né? Ele vai precisar de um interlocutor. Ele não faz isso só, né? Quer dizer, isso precisa se dar no registro da palavra, no registro da linguagem, no encontro com alguém, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto é que, frequentemente, o agressor, né, ele é inconsciente dos seus atos, né? É muito frequente, né? Aquele ditado também mais popular, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece jamais, né? Ele é verdade num certo sentido, né? Porque mesmo em agressões intencionais, né? E aí eu estou falando de agressões contundentes, talvez mais graves, são comportamentos, vamos dizer assim, próximos dos estados antissociais, né? Ou de agressões, vamos dizer assim, estaríamos no terreno das patologias, os mais graves, né? Esses mais graves também não, né? Porque os antissociais também têm uma questão de que eles não têm noção de que o ato deles tem consequência em alguém, né? Eles não têm, né? Você pega né, assim, menor infrator, ele não tem noção de consequência, né? As coisas não têm consequência, né? Então esse é um outro problema. A gente tem, por exemplo, pensadores sobre essas questões do perdão, né? Que vão problematizar, por exemplo, o perdão como da ordem às vezes do impossível, né? Vamos dizer assim, de uma inviabilidade, né? Tem um filósofo que particularmente eu gosto muito, que ele pensa muito as questões éticas, não como moral, mas como ética, né? Que é o Emmanuel Levinas, né? Um filósofo contemporâneo, e ele brinca um pouco, né? Ele tinha uma descendência judaica, e ele fala num dos textos dele, né? Bom, no judaísmo tem o dia do perdão, que é o Yom Kippur, né? Nesse dia, ele fala assim, os pecados, as ofensas, as faltas em relação a Deus são perdoadas, mas as faltas em relação aos homens precisam ser resolvidas entre os homens, né? Vamos dizer, então implica, não é? Primeiro, reconhecer o mal vivido, ou o mal, né, que foi inoculado em alguém, não é? Precisa-se do ato, então, público, que é ou se dirigir a quem se ofendeu, né, ou ao ofensor, e liberá-lo, né, ou implica em ter que assumir, né, nessa situação que você traz, né, de que o outro não quer perdoar, né, e a pessoa nem tinha noção de que tinha ofendido tanto, né. Eu diria, por isso que eu vou observando que o perdão ele vai se dando como uma necessidade na velhice, mais urgente, mas ele está posto na vida da gente, né, em qualquer momento, mas também é na velhice em que a gente se dirige um pouco mais a um lugar de humildade, em que a gente vai sendo menos ego, né, e vai conjugando o verbo mais no nós. Então, há uma certa morte assim positiva, né, nessas questões do ego, porque num certo sentido, por isso que eu acho que ele tem a ver com a maturidade, né? Quando alguém não perdoa, aquela pessoa vai precisar assumir a responsabilidade do mal vivido pelo outro, né? Quer dizer, na tentativa de lidar, né, de se auto-perdoar, né, eu acho que ela vai necessariamente ter que assumir, né, essa responsabilidade
para que isso não redunde num ressentimento. Eventualmente, algumas relações vão se romper, né? Quando não há possibilidade, né, vamos dizer, de numa relação isso se restabelecer, né? Eventualmente, a relação pode se romper, mas eu acho que, do ponto de vista de quem pede perdão e o outro ainda não tem condição de perdoar, ele vai assumir uma responsabilidade pelo outro, né? Aí talvez more uma saída para o auto-perdão, né? Vamos dizer, a gente assume a responsabilidade. Dizer assim, é como se a pessoa carregasse o mal que o outro vive, né? Ela assume o mal do outro. Uma espécie de uma linguagem mais simples, mais usual, por empatia, né? Por substituição ao outro, eu assumo como responsabilidade e isso não redundaria numa mágoa ou num ressentimento. Não sei se eu consegui responder. Acho que sim. Acho que o Carlos queria fazer uma colocação, talvez... Fernando, complementando um pouco, você até falou um pouco sobre o que eu vou te perguntar. Mas eu pensei numa questão que, assim, em cima disso até que a Ieda falou, né? Dessa questão de você ter sempre um outro envolvido. Eu queria te perguntar, é preciso ter um outro envolvido? O perdão pode ser a pessoa se perdoar a si própria, pode ser alguma questão em relação a ela mesma? Ou sempre tem que ter um outro envolvido? Sim, boa pergunta. Sim, eu penso que sim. Precisa de um outro, nem que seja por interlocutor, né? Nesse sentido, as confissões religiosas, elas prestam um serviço de saúde mental importante. Não para prescrever penitências, né? Mas ou o próprio Muro das Lamentações tem uma função social importante, né? Porque ainda que a gente precise fazer uma autorreflexão, isso demanda alteridade, demanda a presença de alguém que testemunhe aquilo, né? Sem o testemunho, isso fica difícil de ser feito. E, às vezes, equivocadamente, é feito, mas é feito, na verdade, com uma resolução narcísica, uma espécie de onipotência, né? Sem uma revisão, né? O perdão, ele implica numa revisão, né? Ele implica numa renúncia, né? E a renúncia geralmente envolve, né, em maior ou menor grau, num certo narcisismo. Então, esse é um tema também controverso, né? Eu sempre lembro de uma senhora, ela marcou muito, né? Ela me contava assim toda impostada, né? Toda cheia de si, né? O meu marido me traiu, o meu marido me batia, meu marido bebia, né? E ele me traía muito, meus filhos eu criei sozinha, né? Todo o drama, evidente, ela tinha sofrido, né? E ela dizia assim, mas ele foi morar com outra, né? Até que ele adoeceu, ele teve um AVC, né? E aí ela não, a mais nova, a outra, a amante, não quis cuidar dele, né? E ela disse, eu perdoei. Ele voltou para casa. E aí ela me dizia assim, e hoje ele que come na minha mão. Perdão, né? mais ou menos. Né? Vamos dizer, né? Fica nítido, né? Quase caricato, né? A experiência de que ela, na verdade, aquilo que ela chamava de perdão era uma vingança das brava, né? das bravas, né? Assim, bastante ali, né? Assim, dissimulada, né? E ela falava com muita, você via que a mágoa era grande, né? E o trabalho todo foi, né? Vamos dizer, falar, bom, não sei se isso é perdão, né? Vamos conversar um pouco, né? O que está acontecendo aí? Então, o perdão ele envolve um aspecto do amor próprio que para nós, né, humanos, né, falhos, né, e que somos carentes, né, precisamos muito do olhar do outro, da admiração do outro, pode causar equívocos, né? Então o perdão, eu diria assim, é quase,
se a gente for usar uma imagem, né? Eu costumo usar uma imagem dietética, né? O perdão não é engorda de ego, o perdão é emagrecer, né? É renúncia, né? Uma parte de si é renunciada, né? Esse é um ponto que eu acho que implica na presença do outro, né? Uhum. Fernando, eu estou amando você. Eu Eu estou bebendo suas palavras e eu acho que é um assunto bastante interessante e talvez eu vá um pouquinho mais nesse exemplo dessa senhora que você nos trouxe. Tá bem. Frequentemente eu escuto isso. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Não é? Quando eu penso isso, é verdade que esquecer uma decepção muitas vezes é quase impossível para muitas pessoas. No caso, a senhora contou várias coisas que a decepcionaram, né? E aí eu pergunto, você disse que para perdoar eu preciso de um interlocutor, precisa publicizar, preciso trazer aquilo, né? Então agora eu estou pensando no sujeito que sofreu a decepção, não é? Eu posso declarar assim, olha, eu perdoo, mas eu não quero mais saber nada de você. Ela pode encerrar um relacionamento com aquela pessoa, mas fazer o... Aí eu estou te perguntando se exatamente que processo é esse. Ela pode declarar, o sujeito chega, se apresenta, olha, eu reconheço que eu te magoei, que eu fiz isso, e eu preciso do seu perdão. Ela declara, tá bom, tá perdoado, tudo bem, mas eu não quero mais saber de você. Pergunto, houve o processo de perdão? Se isso é um sentido de proteção para a própria pessoa, é um amor próprio de afastar daquilo que, porventura, tenha lhe trazido tanto sofrimento. E, às vezes, a insistência daquela pessoa continuamente, aquele diálogo, pode abrir novamente uma ferida que trouxe danos muito grandes, né, à sua existência. Eu queria que você me explicasse, faz sentido? É correto a gente falar que eu perdoo, mas não esqueço, se houve efetivamente o processo? E se eu posso, se seria uma atitude egoísta eu me afastar definitivamente daquela pessoa, se você acabou de dizer para nós que perdão é emagrecer, não é engordar, é renúncia, não é? Então, assim, que processo é este? Confundir? Não. Não, boa pergunta. Boa pergunta. É que é uma pergunta complexa, porque é isso, né, Marília? O que a gente está falando, né, que a condição humana, né, ela é muito complexa, a condição humana ela é muito frágil, né? E a condição humana, eu diria também que ela não tem uma forma, né, de vida, né? As pessoas, tanto que eu gosto de usar velhices no plural, né, porque é uma diversidade, né? Tanto se a gente for fazer uma discussão de gênero, mas não só, né? Vamos dizer, a vida das pessoas, né? Como a forma como cada um envelhece é tão pessoal, é tão biográfica, né? Que as questões que marcaram a biografia de cada um vão definindo também mais ou menos o modo de ser ou de agir na vida, né? Então, assim, tentando ser mais objetivo também tentando responder sua pergunta, o perdoar em si nunca implica num esquecimento, né? Né? Como eu também escrevia lá na Folha, né? Assim, numa anistia, né? Vamos dizer assim, o perdão ele implica, né? Numa renúncia da dor, né? Vamos dizer, a pessoa deixa de sofrer ou de reviver a dor, que é o que geralmente os magoados, os ressentidos, eles na verdade ficam se revitimizando com aquilo que não passou, não está no passado, aquilo continuamente, né? Quer dizer, fica ruminando, né? Fica, para algumas pessoas às vezes, né? Não permitindo nem o desligamento, nem a despedida da vida, né? Não é raro pessoas na UTI ou no leito da morte precisarem de que alguém libere para conseguir morrer, né? É verdade. Quer dizer, então, assim, para dizer, não implica em esquecer,
Agora, isso não significa que eu vou perdoar, não vou esquecer, e aí você vai dizer assim, bom, então você continua ressentido. Não, aquilo fica como uma espécie de cicatriz, né? Vamos dizer assim, de que a gente passa a mão, a gente até pode ter alguma memória do que significou aquele trauma, mas ele já não é mais trauma, né? Mas a memória daquilo é importante, não é? A memória daquilo faz parte, né, da história, né? Se a gente for abrir a discussão, né, para questões éticas ou políticas, né, vamos dizer, a gente pode esquecer a ditadura, né? A gente pode esquecer o Holocausto, né? Não, vamos dizer, a gente vive, inclusive, né, um tempo bastante difícil, né? Até porque, diante do cenário todo que vivemos e nas relações que cada vez mais se pautam por uma troca, né? As pessoas não querem saber de renunciar, né? As pessoas querem saber de no mínimo, trocar, né? Mas, a maioria das vezes, tirar algum ganho, algum proveito, né? Então, o verdadeiro perdão, penso eu, né? Ele implica em liberar o outro da culpa, né? Implica liberar o outro do mal, né? Sofrido ou oferecido, né? E que isso guarda uma memória, né? Vamos dizer, a memória ela fica, né? Mas ela fica destinada, né? O que a gente observa é que quem consegue fazer isso, ele não aquilo tem uma marca, mas ele não fica mais preso no passado. A vida anda, né? A vida anda, os assuntos mudam, eventualmente pode-se ter uma reconciliação, que era o tema que a professora Ieda estava, né, me perguntando. Né? Eventualmente pode ter reconciliação? Pode, mas o perdão nem sempre implica numa reconciliação. Né? Às vezes a gente trata o perdão como sinônimo de reconciliação. Né? Não necessariamente. Vão ter experiências, né, em que é possível perdoar e reconciliar, e tem experiências onde a gente vai perdoar ou ser perdoado e não haverá reconciliação. Vamos dizer, aquela relação ou aquela experiência com o outro, ela tem um fim. Né? Vamos dizer, então, eu acho que são esses aspectos, né? Que veja, no exemplo que você traz, né? A pessoa perdoa, mas ela não quer mais continuar, ela não quer se reconciliar, né? Existem experiências muito aviltantes, né? E eu diria assim, às vezes, experiências em que o próprio perdão, né? É posto em xeque de uma forma muito radical, né? Vamos dizer, experiências limites de vida, né? Experiências abusivas, experiências de tortura, experiências, né? Eu lembro de uma senhora que eu atendi, ela tinha 80 e poucos anos, né? E ela me descrevia de que a mãe tentava várias vezes dar um filho, na época, né? Aquela coisa de dar um filho homem para o pai. E só nasciam mulheres. E ela, sendo a 8ª filha, era a esperança de ser um menino. E quando a mãe viu, a mãe tentou despachá-la ela no formigueiro, né? Então imagina, né? Olha que cena, né? Quer dizer, um bebê, né, sendo rejeitado pela mãe, né? E sendo jogado ao formigueiro com a ideia do tipo, morra, né? Você não é um menino. Então, assim, por isso que o perdão não pode ser prescritivo, né? Porque quem somos nós para dizer para essa senhora, dizer assim, perdoa sua mãe, né? É muito difícil, né? Então, assim, mas como é que ela foi precisando fazer um arranjo, né? De uma tal forma, na própria experiência traumática que ela carregava, né? Ela tinha marcas, inclusive, na pele, porque eram aquelas formigas que machucavam, né? Tira um pedaço. Se não fosse um vizinho fazendeiro, né? Ouvir os choros de um bebê, ela teria morrido, né? Então, foi muito interessante, né? O processo dela, ela não conseguiu perdoar a mãe,
né? Mas aí ela teve que fazer um trabalho, olha que curioso, porque ela era muito ressentida, muito magoada, né? Um feminino completamente assim humilhado, né? Com muita dificuldade de assumir o feminino ao longo da vida, de se relacionar com os parceiros que ela tinha, né? Assim, essa questão do fato, né, dela ter sido recebida dessa maneira, né? E a coisa foi tão interessante que ela precisou, por responsabilidade para a própria vida dela, né, assumir que não era possível perdoar, né? Então ela foi se apropriando aos poucos de um posicionamento que já não era mais um ressentimento, mas era uma posição de que diante desse mal que foi tão terrível, não é possível perdoar. Então eu diria assim, é quase como uma espécie de não perdão, né? Mas não perdão assumindo a responsabilidade. Ela já não era mais vítima. Ela já tinha saído desse lugar de vítima, né? E a vida dela estava sendo reconstruída ao ponto, né? Olha que coisa maluca, né? Ao ponto a senhora foi atendida lá no serviço, lá no SUS, né? Em São Paulo. Ela foi ao serviço social, você que é assistente social, né? Ela precisou de tal maneira que a coisa foi tão... Ela quis mudar o nome de batismo dela. Uau! E a partir do momento em que ela mudou o nome, que ela se rebatizou a partir desse posicionamento assim maduro, né, de que não é possível perdoar, mas eu também não sou mais ressentida com essa história, né? Que esse mal foi demais, né? Afeta a minha dignidade, vamos dizer assim. Ela começou a construir um caminho novo na velhice, né? Porque até então a vida dela, eu diria assim, usando a imagem do formigueiro, ela continuava constantemente Picada. sendo picada dentro do formigueiro. A vida dela era isso, né? Então ela sai, né? Nesse momento de balanço, um balanço difícil, né? Estou aqui resumindo um trabalho de anos que ela teve, né? De conversas toda semana comigo, né? Mas ela foi chegando e não foi eu que fui falando, né? Sim, eu fui só acompanhando, né? Até um dia que ela fez assim: o que você acha de eu mudar meu nome? Esse nome, eu nunca gostei desse nome, esse nome, né? Ela queria se livrar de um certo mal que a mãe não tinha, na verdade, abençoado, tinha amaldiçoado, né? E aí eu falo, bom, vamos lá conversar no serviço social e entender como que a gente poderia... E a assistente social deu todas as dicas de por onde ela podia ir, né? E ela veio feliz um dia com a certidão de nascimento, né? Com o nome que ela tinha escolhido. Isso foi, assim, libertador. Muito libertador, né? O que Então, são você precisava histórias, né? liberar, né? Ela liberou. Liberou. É de uma liberdade. Ela saiu do formigueiro, começou a sentir, ainda que na velhice, né, um pouco da vida, de uma vida que ela podia sentir que podia ocupar novos lugares, né? Então o perdão é essa complexidade, né, Marília? Muito bom. Fernando, eu queria agradecer. Muito obrigado por tudo que você tem falado aqui hoje. Essas reflexões estão calando fundo, inclusive em mim, tá certo? Espero que também para quem vai nos ouvir, né? Muito obrigado. Eu queria fazer uma pequena consideração, porque você, retomando até uma fala sua, você falou que o perdão é uma necessidade humana, não é? Uma necessidade humana. E você enfatizou muito, e tem enfatizado, principalmente na velhice, não é? Essa questão do perdão na velhice, em que a gente olha para trás, faz esse balanço da vida, né, que é o balanço existencial, e a gente realmente vai se deparar com coisas que nos magoaram, nos feriram. Você tem até colocado aqui algumas ideias, né? Então, essa questão do perdão é muito importante na velhice, até para um novo caminho, um novo horizonte, né? Rever, e esse exemplo aí, até a mudança de nome dessa senhora sinaliza isso, quer dizer, até o nome eu vou mudar para ser uma nova pessoa, né? Sem o perigo de morrer no formigueiro, etc. Então, eu queria
queria falar para você, algum tempo atrás, já faz uns anos, eu ouvi uma senhora não nonagenária, quase centenária, a gente perguntou para ela, e super bem, né? Chegando quase aos 100 anos, super ótima, ativa, um envelhecimento ativo. Né? Qual que era o segredo de envelhecer bem? E ela, na lata, falou assim, não guardar rancor. Então, a questão do rancor, da mágoa, e você falou muito bem do ressentimento, realmente é algo que leva a prejuízos sérios no desenvolvimento de uma pessoa, tá certo? Eu vou lembrar aqui, em 2019, uma professora também, psicóloga, Suzana Avezum, ela mostrou, através de um estudo, seguindo várias pessoas, tá certo? Uma relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de um infarto agudo do miocárdio. E a discussão ela coloca a associação entre o evento infarto e as mágoas que as pessoas vão carregando e não se livrando delas ao longo dos anos. Então, esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento realmente fazem muito mal a quem guarda isso, leva muito sofrimento. Então, eu te pergunto, isto daí, de fato, é causa de sofrimento, de doença física e mental? Obrigado pela pergunta, Sérgio. E obrigado também, está sendo um prazer aqui conversar com vocês e a sua reflexão muito importante também, né? Acho que você atenta para um aspecto que, para mim, ele é indissociável, né? Porque até então, durante um bom tempo, né, a ciência talvez mais positivista, né, negasse os aspectos subjetivos, né? E isso vem mudando, né? Ao ponto, né, na minha perspectiva, do meu modo de ver, de trabalhar em saúde, né, não só em clínica privada, pensar a saúde coletiva, principalmente os problemas que isso tem, né? Eu não consigo pensar nenhuma doença sem ser, vamos dizer assim, uma doença psicossomática, né? Para mim, todas as formas de adoecer fisicamente implica, né, na nossa morada, que é o corpo, né, em que a gente precisa habitar e, dependendo dos eventos que acontecem, eventualmente a gente dissocia dele, né, mas em que a forma como a gente vive, as emoções que são sentidas, né, elas vão implicar diretamente, né, numa reação ou numa localização eventual de uma patologia no corpo. Pensando no rancor, né, como sabiamente essa senhora, né, te colocava, né, eu acho que sim, essa é uma sabedoria, né, que implica em deixar passar, né? E deixar passar é sim se abrir para o novo e, sobretudo, se permitir num gesto mais criativo em relação à vida, né? De criação de sentidos, né? Então, é muito comum, né? É muito comum não só o infarto, né? Assim como, às vezes, algumas saídas um pouco também trágicas, né? De alguns quadros demenciais, né? Onde a pessoa, como saída dos dilemas, né? Não por uma causa muito explicável neurologicamente, mas ela passa a esquecer, na impossibilidade de deixar passar a mágoa, ela vai se esquecendo de tal ponto que ela esquece de si, né? De uma forma trágica, evidente, né? Então, eu penso que, sem dúvida nenhuma, né, o rancor, o ressentimento, a mágoa, ela tem a ver com o mal, é carregar o mal. Se a gente não destina o mal causa lesão, né? O mal lesa, né? Em todos os registros, e no corpo não é diferente, né? Lesa mesmo, né? É muito interessante, uma vez eu também, lembrando aqui de um caso que me marcou, né? De uma senhora que ela tinha um rádio que ligava na cabeça dela, ela falava para mim, né? E ela já tinha passado por neurologista, por psiquiatra, por geriatra,
o oncologista, porque ela fez um check-up, fez PET scan, vamos dizer, tem tumor na cabeça, não tem, né? E ela tinha um rádio que deixava ela enlouquecida, o rádio não desligava, né? E o rádio tocava uma música específica, né? Eu vou aqui omitir algumas coisas para não expor, né? Todos os casos que eu estou falando aqui, eu estou fazendo reservas para, né, vamos dizer, guardar, né? São alguns aspectos fictícios, né? Para não denunciar. Não atendo mais, mas acho que esse é um cuidado, né? Num determinado momento, ela fala dessa música e que essa música era a música da religião que ela vivia na infância, né? E de que lá ela tinha sido abusada, né? E ela nunca tinha falado aquilo para ninguém. E aquilo atormentava ela de uma tal maneira que a única coisa que ela precisou fazer como um sintoma físico, né? Era quase uma espécie de alucinação auditiva, que era um rádio que não desligava, até que, à medida que a gente foi testemunhando, humanizando o mal que ela tinha vivido, e ela mesma, né, vamos dizer assim, liberando a situação, né, o rádio desligou, né? E para a surpresa do neurologista que conversava com ela, o que você fez, né? Eu falei, bom, não fiz nada, eu só escutei, né? Assim, se eu fiz alguma coisa, eu escutei, né? E para dizer um pouco assim, todas as experiências que nós vivemos, elas têm efeitos no corpo, né? Se a gente pensa, né? Uma coisa simples, né? Nosso pensamento, né? Quer dizer, não há nenhum pensamento que não carregue em si, por exemplo, uma sensação no corpo, né? Quando a gente fala assim, nossa, só de pensar me dá um frio no estômago, a gente faz metáfora com o corpo, né? Então essas coisas elas estão em extrema ligação e eu diria, para responder, né, mais a sua pergunta, o rancor, a mágoa podem ser fontes etiológicas importantes para adoecimentos graves, né? Como infarto, como câncer, como demência, como tantas outras coisas curiosas, como essa senhora que me ocorreu aqui, que tinha um rádio que não desligava, né? Que era o barulho da experiência abusiva que ela tinha vivido na infância, né? Excelente, muito obrigado. E eu como médico, Fernando, também eu digo que essa experiência a gente vê muito na prática, né? Não é? E sair do rancor, sair da mágoa, dar o perdão, né? Leva a uma certa tranquilidade na alma, tá certo? Exato. Isso diminui estresse, diminui pressão, a hipertensão arterial, e, portanto, são fatores, inclusive, do infarto, né? Exato. Eu acho que e você está trazendo outras possibilidades de doença física. Então, nossa vida é um entrelaçar entre o físico, o psíquico e o social. Não tem como, né? Exato. Se no psíquico eu não resolvo, o meu físico e o social vão sofrer. É Exato. maravilhoso isso que você falou. Então, de fato, é um testemunho que eu tenho de que a questão do perdão leva a um benefício em todas as dimensões da nossa vida. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigado, Sérgio. Fernando, que bom te ouvir e que importante, né? A gente eu falei no início, né, do nosso programa a importância do tema e aí a gente agora vê o quanto ele é importante, né? Porque a gente fala perdão, parece uma coisa tão subjetiva e como você mesmo sinalizou, né? Parece alguma coisa ligada a alguma crença, alguma religião. Então, muitas pessoas acham que que é uma coisa sem sentido, que não é, enfim, né, necessária. E aí você mostra para a gente, e que bom que você trouxe alguns exemplos práticos, né, para mostrar para a gente a importância que tem essa questão, né, de perdoar, né, que não é aquela coisa, como é que eu diria, que tratada de forma tão simples, né? Como se trata o perdão como se fosse uma coisa menor, né? Ou como se fosse ou o contrário, uma dádiva, alguma coisa muito grande, né? Então você mostra para a gente que existem várias formas de se lidar com isso. Então, muito interessante. Então, para a gente terminar, Fernando, eu queria que você fizesse suas considerações finais. O que ficou faltando aí ainda você falar sobre isso? Eu
acho que nós tocamos em temas bastante importantes, né, com a temática. Claro que ela não se esgota aqui, né? Ela é complexa, né? E eu diria assim, né, falando de novo um pouco da nossa condição, né, humana, eu penso que é inevitável, né, em algum momento da vida, né, a vida implica, né, penso, a existência da gente implica em atravessamentos inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, né, jovem ou mais velhos, geralmente os mais velhos carregam isso, né, desilusões, frustrações, né, experiências onde alguma coisa foi difícil, né? E eu acho que o nosso grande desafio ao longo da vida, né, pegando um pouco a sabedoria da paciente do Sérgio, né, como é que se chega ao 100 bem, né? Ela diz não guarda rancor, né? Eu acho que essa é vamos dizer assim, um ponto que a gente poderia considerar, que é muito fácil, principalmente nos dias de hoje, com as condições de vida que temos, né? A gente se ressentir com a vida, né? É muito fácil se ressentir com a vida, né? Não é algo tão corriqueiro, né? É algo que talvez pode às vezes ficar banalizado, como o mal também tem ficado banalizado, né? Já dizia Hannah Arendt, né? Mas eu acho que esse é o desafio, né? Como é que não guardar rancor, deixar passar, né? Sem que isso signifique submissão, sem que isso signifique coerção, sem que isso signifique vingança, né? Ou onipotência, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Da gente não se ressentir com a vida, porque às vezes ela apresenta condições que facilmente, né, a gente poderia entrar nesse ressentimento que é patológico, né? Um grau de ressentimento é inevitável, porque a gente é de carne e osso, né? Sem nenhum sentimentalismo ou sem romancear nada, né? Nós estamos falando de dilemas que se apresentam para cada existência, para cada vida, de uma forma às vezes muito contundente. Então, acho que talvez essa seria a mensagem, né, final que eu gostaria de Fernando, dizer. em cima dessa sua mensagem final, até perguntei para os colegas se eu poderia colocar, até para quem nos ouve, né? Nem todas as pessoas vão ter acesso a pessoas como você, por exemplo, como o Carlos, ou como outros profissionais, que poderiam auxiliá-las nessa trajetória de perdoar, ou de pedir perdão, ou de ser perdoada. Então, haveria, assim, você acho que até passou um pouquinho agora nas palavras finais, assim, algumas dicas, numa linguajar bem simples, algumas dicas humanas, né, falando de humano para humano, que poderiam auxiliar as pessoas a, de um lado, exercer o perdão, de outro lado, aprender a pedir perdão, e de outro lado, aprender a ser ou não ser perdoado. Existem algumas dicas que as pessoas podem, pelo menos, pensar a respeito? Sim, sim. Tá bem, Eda. Eu acho que sim. Não acho, né? Acho que você tocou também num aspecto importante. Nem todo mundo tem acesso aos serviços de psicologia mesmo, né? Os oferecidos pelo SUS. A gente sabe como é isso, né? Eu acho que, como é uma questão muito humana, né? E eu acho que, às vezes, não necessariamente isso precisa ser tratado num consultório de psicologia, né? Ou de um médico, ou de um profissional da saúde, né? Um gerontólogo. Eu acho que a dica é poder conversar, né? Mas conversar com quem? Com alguém que você confie, né? Uma pessoa critério na tua vida, né? Uma pessoa que você admira, que você tem confiança, que você sente que não vai tratar daquilo de uma forma banal, né? Converse com essa pessoa, né? Sem muita despretensiosamente, né? Assim, eleja alguém que é uma pessoa critério e desabafe, converse, reveja aí o que tá acontecendo, né? Assim, acho que isso pode se dar das formas mais variadas, né? Eventualmente até pode cair até num campo religioso, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas será que eu posso, né, conversar com
o meu padre lá da paróquia, converse, né? Vamos dizer, se você acha que essa experiência nesse lugar, né, te ajuda, é um lugar onde você professa a sua fé, né? Eu só sempre fico um pouco reticente com as questões dogmáticas, porque eu não acho que pode, quem vai receber, né, quem acolhe, né, não pode ter nada prescritivo, né, no sentido, você tem que fazer ou você deve, né, eu acho que essas coisas podem ser violentas também, né, Uhum. Então, uma conversa amiga, uma conversa de confiança, né, com alguém que é critério, pode ser muito proveitosa, né? Ótimo. Muito obrigada, Fernanda. Acho que essa conversa, nós iríamos um tempão falando sobre isso, porque além de ser uma conversa extremamente agradável de ter com você, lida em pontos que mexe com todos nós. Eu acho que não Sem mexe só dúvida. não mexe só com as pessoas que nos escutam, mas mexe com todos nós. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Vou passar a palavra para o Carlos, mas quem sabe, numa outra oportunidade, a gente pode continuar essa conversa, que vai ser um enorme prazer para todos nós. Opa, obrigado, com certeza. Obrigado, Ieda. Bom, chegamos ao fim, então, mais uma vez, eu quero agradecer ao psicólogo Fernando Genaro Júnior, que esteve aqui com a gente falando sobre o perdão. E, Fernando, muito obrigado, muito bom te ouvir. E obrigado a você que esteve aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aproveita agora, se inscreva para não perder os próximos, né? E todos que nós já fizemos. Aciona lá o sininho para receber notificações e fique atento aos próximos temas que nós vamos trazer. Obrigado a todos, um abraço, tchau. Tchau, Fernando, obrigado, um abraço. Tchau, Sérgio, um abração, muito obrigado, Tchau. viu?